conversar um pouco sobre transtorno alimentar. Por que eu trouxe o assunto transtorno alimentar para que a gente possa bater um papo? Vejam, dentre todas as doenças graves da psiquiatria, o transtorno alimentar é a que tem maior letalidade. O que quer dizer isso? É a doença que mais mata dentre todas as doenças psiquiátricas. Mata mais que depressão, mata mais que ansiedade, mata mais que transtorno bipolar, que já são doenças graves, não é? O transtorno alimentar supera a letalidade de todas essas doenças. Em torno de 5 a 20% dos indivíduos que desenvolvem transtorno alimentar vão a óbito. Quando bem tratado, mesmo assim, a taxa de óbito fica em torno de 5%, o que é bem alto. Então, é uma doença grave, a gente precisa divulgar informações a respeito, porque informação pode salvar a vida. O que é um transtorno alimentar, né? Qual o conceito de transtorno alimentar? O conceito de transtorno alimentar é quando o indivíduo passa a ter com o alimento uma relação disfuncional, ou seja, uma relação onde alimentar-se passa a ser doloroso, alimentar-se passa a ser prejudicial à maneira como o indivíduo se alimenta, ele pode restringir o alimento, como ele pode compulsivamente comer, né? Então, a relação do indivíduo com o alimento, ela não é mais fisiológica, ela não é mais funcional. Então, acaba trazendo muito prejuízo, sofrimento, prejuízos na saúde clínica do paciente, prejuízos na vida social, porque muitas vezes eles deixam de sair com amigos, deixam de participar de reuniões, porque sabem que terão que se alimentar e eles não querem mais fazer isso na frente de pessoas. Então isso traz muito prejuízos, desde prejuízos afetivos, sociais, financeiros e prejuízos para a saúde clínica. Então a maneira como a pessoa se relaciona com o alimento, ela está disfuncional. Então aí nós estamos diante de um transtorno alimentar. Existem alguns tipos de transtorno alimentar. Os principais são anorexia, bulimia, transtorno alimentar noturno, né, compulsão alimentar. Tem outros ainda. Esses são os mais comuns, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar da anorexia. Para começar a falar de anorexia, a gente precisa deixar bem claro quais são os sinais e sintomas que a gente deve desconfiar de anorexia. Por quê? Porque assim o pai pode perceber nos seus filhos se tem algum sinal e sintoma que ele deve se preocupar, ou você com um amigo, você com um vizinho, enfim. É importante que alguém reconheça esses sinais e leve a um profissional de saúde para que seja referendado o diagnóstico ou não, né? Mas quais são os comportamentos, quais são os sintomas que a gente deve observar em um paciente que está desenvolvendo anorexia ou está com anorexia? Primeiro, passa longos períodos sem se alimentar, né? Então aquele adolescente que passa longos períodos sem se alimentar, é preciso que se fique de olho. Segundo, a família chama para a refeição e ele diz, já comi na casa de fulano, já comi não sei na onde, não quero comer agora. Então ele começa a se afastar das refeições com o familiar. Ele começa a desenvolver uma preocupação excessiva e com medo de ganhar peso, né? Esse é um sintoma cardinal da anorexia. Preocupação excessiva com peso e medo de ganhar peso, tá? Outra, ocorre um dismorfismo corporal. O que é isso? O indivíduo passa a se ver de maneira diferente do que ele realmente é. Então ele já está muito magro e ele olha no espelho e ainda acha que precisa emagrecer. Ele passa a ter uma visão do próprio corpo de maneira dismórfica, diferente da realidade, né? Também é um sintoma cardinal da anorexia. Precisa ter esses sintomas para que se faça o diagnóstico, né? Perda ponderal, perda de peso muito rápido. Excesso de líquido durante as refeições. Então, há muita água, né, para dar saciedade durante as refeições. Então, se você perceber esses comportamentos no seu filho, ou no amigo, ou em alguém que você conheça, oriente buscar ajuda médica. Pode estar aí se instalando anorexia. Adolescentes, principalmente, que fazem dietas restritivas drásticas, né? Aquela de tirar todo o carboidrato, ficar só com proteínas. Então, essas dietas restritivas, constantemente fazendo dietas restritivas. As pessoas que anorexicas, elas podem fazer uso de laxantes e diuréticos. Para quê? Para perder líquido, né? E para que não venha ganhar peso. Então, essa preocupação excessiva com ganho de peso a qualquer custo, né? A forma que eles desejam a qualquer custo.
Controle rígido das calorias que eles ingerem. Alguns pacientes chegam a ter cadernetas, caderninhos para marcar as calorias que ingeriram no dia, e eles são cada vez mais restritivos a essas calorias. Por que eles são cada vez mais restritivos? Mesmo emagrecendo, mesmo estando muito magros, né, eles ainda querem continuar as dietas, ainda querem continuar restringindo alimentos. Por quê? Porque a meta que eles buscam, ela é inatingível, na verdade, né? Quanto mais magros, quanto menos pesar, melhor. Então, se eles queriam 50, agora eles querem 45, de 45 eles querem 40. Então, isso vira uma obsessão, na verdade. Vejam, pessoal, a anorexia, ela não começa de maneira, o indivíduo parou de comer totalmente. Não. O adolescente começa, eu digo adolescente porque a faixa etária que ela mais aparece, né, normalmente o pico onde aparece essa doença é dos 17 aos 20 anos. Tá? Então a anorexia ela se instala insidiosamente. O indivíduo começa então a fazer dietas, começa a se preocupar mais com o peso, começa a controlar as calorias, né, até que ele passa a ter um peso inferior ao normal para aquela idade, para aquela altura, né? E aquela obsessão por perder peso continua. E aí vai ter repercussão isso na vida clínica do paciente, né? A saúde clínica do paciente começa a deteriorar. Então tem uma mudança no ciclo hormonal, as meninas param até de menstruar, tem uma mudança em todo o metabolismo da gordura e do açúcar. Isso começa a trazer graves consequências clínicas, né? E aí as complicações clínicas devido ao transtorno psiquiátrico. E ele não é só um transtorno alimentar, é um transtorno também de autoimagem, né? Porque o indivíduo não consegue se ver, ele não consegue se perceber como ele realmente é. Ele tem sempre uma visão muito deteriorada daquilo que ele é. A imagem do indivíduo, ele não consegue ter a percepção real do como ele é. Então é um transtorno psiquiátrico grave, precisa ser tratado. O que acontece, pessoal, é que assim, os adolescentes vão emagrecendo, vão escondendo dos pais alguns hábitos, os pais não percebem, e quando vão perceber que aquilo é uma doença, muitas vezes já está grave, já tem repercussões clínicas sérias, precisa ser internado na UTI e muitas vezes vão ao óbito. Como eu disse para vocês no início do vídeo, de 5 a 20% de pessoas que têm transtornos alimentares morrem, ou seja, é um número muito elevado. Quando esses pacientes são tratados adequadamente, essa taxa cai para 5% de óbitos, o que ainda é muito elevado. Quais são os critérios diagnósticos para a gente fechar o diagnóstico de anorexia? Primeiro, restrição alimentar, ou seja, o indivíduo passa a restringir os alimentos que ele pode comer, né? E essa restrição vai sendo cada vez maior, né? E o número de calorias que ele ingere cada vez menor. E perda de peso rápida, né? Perda ponderal rápida. É necessário estar presente o dismorfismo corporal. O que é o dismorfismo corporal? O indivíduo se vê, né, no espelho, ele vê a própria imagem, mas reconhece aquela imagem como obesa, reconhece aquela imagem como um membro está maior, ou tem muito seio, alguma coisa está inadequada no indivíduo. Mas se uma outra pessoa vê, vai dizer que não tem nada, que é um indivíduo normal, adequado, com formas absolutamente normais, né? Mas o indivíduo não consegue se ver de maneira normal, ele sempre vê alguma coisa a ser corrigida, alguma coisa a ser diminuída, alguma coisa a perder tamanho, né? Principalmente o anoréxico. Então os dois critérios que precisam estar presentes são o dismorfismo corporal, não é? Que é a questão da autoimagem, como o indivíduo se percebe, se vê, e precisa ter baixo peso anormal. Falam aí em um IMC abaixo de 18, 17. Apesar que existe anorexia atípica, onde você pode ter um indivíduo com peso normal, mesmo assim anoréxico. Também existe, pessoal, anorexia purgativa, né? Que o pessoal fala, então é anorexia com bulimia? Não existe esses dois quadros juntos, porque um critério de uma doença anula a outra. Então, não cursa bulimia com anorexia. O que acontece é você ter uma anorexia purgativa, onde o indivíduo faz movimentos para provocar vômitos e também quando ele usa purgantes e laxantes. E existe a anorexia restritiva, que é a mais comum. Quais são as causas, então, da anorexia? Bom, todo transtorno psiquiátrico ele é multifatorial. Então, existem causas neuroendócrinas, causas genéticas, causas ambientais e também traços de personalidade do indivíduo, né? Então o indivíduo que é muito perfeccionista, que quer ter controle sobre tudo, né? Principalmente o anoréxico.
O movimento que o anoréxico faz é o controle sobre tudo que ele come e tudo que ele vai fornecer para o próprio corpo. E assim ele controla o metabolismo e a forma do próprio corpo, não é? E o que isso é uma grande ilusão, porque ele só está adoecendo, na verdade. O que acontece com o anoréxico é que ele não percebe, pelo menos não de início, que a anorexia é uma doença. Ele vê a doença como um aliado, né? Como uma aliada para que ela possa perder peso, para que ela possa ficar de uma forma adequada. Então, na verdade, ele se relaciona bem com a doença, sem saber que aquilo é uma doença. Quando ele percebe que os prejuízos estão se acumulando e que ele corre até mesmo risco de vida, aí talvez ele peça ajuda, né? A gente tem uma intolerância muito grande com os transtornos alimentares, porque a gente que tem uma relação boa com o alimento, comer é muito fácil, né? É saboroso, é bom. Então, se ela não quer comer, é porque não quer comer. Na verdade, não é isso, né? Existe toda uma estrutura psicológica, toda uma estrutura bioquímica por trás da doença, né? O indivíduo não é que ele não quer comer. O indivíduo, nesse momento, adoeceu e ele não consegue mais comer. A relação que ele desenvolveu com o alimento é uma relação extremamente perigosa que pode levá-lo à morte, né? Então a gente tem que ter mais tolerância, tirar o estigma da doença e entender aquele indivíduo como um indivíduo que precisa de ajuda e não julgamento. Bom, pessoal, 90 a 95% das pessoas com anorexia são mulheres e em idade entre 17 e 20 anos, mas a anorexia pode aparecer em qualquer idade, né? Mas ultimamente vem crescendo o número de meninos com anorexia também, né? De rapazes com anorexia. E no meio GLBT existe ainda um crescimento maior em relação aos meninos com transtorno alimentar. Existem algumas profissões onde as pessoas têm maior risco de desenvolver transtorno alimentar. Por exemplo, bailarinas, modelos, pessoas que trabalham na área de saúde e pessoas que trabalham na moda. Como eu disse para vocês, os pacientes anoréxicos, eles se apoderam, como se a doença desse a eles o controle sobre o próprio corpo, né? E essa relação que eles têm com a doença, muitas vezes deixa que seja tardiamente a busca por ajuda, né? E muitas vezes a pessoa vai ao óbito, infelizmente, sem possibilidade de reverter. Como que é feito o tratamento, pessoal? A anorexia, ela quase sempre, ou na maioria das vezes, ela vem acompanhada de outro transtorno psiquiátrico, ou depressão, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou transtornos de ansiedade, ou bipolaridade. Enfim, é muito comum o transtorno alimentar vir acompanhado de outro transtorno psiquiátrico, né? Então, primeiramente, fazer diagnóstico diferencial, tratar a doença de base e tratar a anorexia junto. Mas os pacientes que é possível tratar em ambulatório, eles precisam de uma equipe multidisciplinar, o psicólogo, o nutricionista e o médico. Essa é a equipe mínima para tratar o indivíduo. Os tratamentos, dependendo do quadro, da gravidade e da cronicidade da doença, é bem respondido, né? Ele é feito com antidepressivos, às vezes com ansiolíticos, com estabilizadores de humor, aí depende de quadro a quadro, tá? Mas é um tratamento que, se bem feito, bem acompanhado, existe possibilidade de dar certo. Então é importante lembrar que quando devemos reconhecer, quando devemos pensar num transtorno alimentar? Quando o indivíduo desenvolver aqueles comportamentos que eu falei no início do vídeo, não é? E importante buscar ajuda precoce, porque chega a determinado momento da doença onde a repercussão clínica é tão grande que a gente não consegue mais resgatar esse paciente. Então, quanto mais precoce se trata, melhor é o resultado e menor é o risco de evoluir a óbito, tá bom? É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês que deixem nos comentários e a gente conversa aí através dos comentários. Um abraço e até a próxima.